A gente continua falando de competições sul-americanas, mas da Libertadores, porque o Palmeiras fez 1-0 no Emelec. Eu imaginava uma goleada, todo mundo aqui apostando em placares elásticos. E não é que o Palmeiras demorou para abrir o placar e Danilo, iluminado, agora virou artilheiro também. O Danilo definiu 1-0 para o Verdão. Pode ser apenas coincidência, mas desde que foi convocado para a seleção brasileira, Danilo não passou um jogo sem colocar a bola na rede. A sequência começou contra a Juazeirense na Copa do Brasil. Seguiu diante do Bragantino pelo Brasileirão. E continuou ontem à noite na vitória sobre o Emelec pela Libertadores. Mais um gol do Verdão em jogada de bola parada, que começou no escanteio de Veiga, passou pela cabeça de Rafael Navarro e terminou com o baiano vencendo o goleiro Ortiz. Danilo! Gol! Gol histórico no Allianz Parque! O melhor ataque da história da Libertadores da primeira fase do Palmeiras! Por isso, a Abel me ajudou bastante desde a chegada dele, então acho que eu tenho que continuar trabalhando, independente que eu fui convocado, eu acho que eu fui convocado porque ele me deu a oportunidade e dentro de campo pude assumir meu papel e ajudar a minha equipe. É puxa-saco. Ele é um moleque feliz. Ele é um moleque, desde que eu cheguei, ele é feliz. Eu sou meter a zagueira, ele treina a zagueira. Eu sou meter de fora, ele fica de fora. Eu sou meter dentro, ele é um moleque feliz. Depois é outro, é um moleque fora da caixa. Ele encontrou o caminho da bola. E horas antes da partida, a presidente Leila Pereira deu a notícia que a torcida do Verdão tanto aguardava. Danilo, mesmo muito valorizado por conta da convocação para a seleção, não deixará o clube. Não será negociado na janela da metade do ano. Segundo Leila, o Palmeiras precisa sim contratar e não se desfazer de jogadores. Estamos juntos nessa decisão. Estamos juntos. Estamos juntos. O que ela diz, eu assino por baixo. Se ela diz, está dito. Ontem, Abel finalmente ganhou um atacante. Trata-se do uruguaio Miguel Merentiel, que estava no Defensa y Justicia da Argentina, mas ele só poderá atuar em julho, quando vai ser aberta a janela internacional. Estoy muy contento de estar en el bicampeón de América y bueno, voy a tratar de afrontarlo de la mejor manera y darlo todo por este equipo. Mais um reforço para o time que voltou a criar demais, embora ontem à noite tenha marcado apenas uma vez. Acho que não faltou nada, tu viste o jogo como eu vi, visto que nós rematamos 22 vezes no golo e visto que faltou só uma coisa, ser mais efetivo, e em vez de fazer um golo, fazer 3 ou 4. E podíamos ter chegado ao fim para vocês verem como é que é o futebol. Chegado ao fim, se não fosse o Everton a fazer aquela defesa, tu próprio ias chegar aqui e ias me dizer, professor, jogo ruim que fizemos. Por sinal, a única dificuldade do goleiro palmeirense na partida em que Gustavo Gomes entrou para a lista dos 100 jogadores que mais vestiram a camisa verde em todos os tempos. Noite também de um Gustavo Scarpa abusado. O gol olímpico passou perto. O de falta também. Já Rafael Navarro poderia ter se isolado ainda mais na artilharia da Libertadores, mas continua com 7 gols, muito por conta da boa atuação do goleiro Ortiz. Navarro começou como titular graças à opção de Abel Ferreira em poupar Dudu. O camisa 7 só entrou no segundo tempo, assim como Rafael Veiga e Zé Rafael. E a tentativa do treinador de evitar que pela terceira vez no ano o time passasse em branco surtiu efeito. Danilo, que já tinha arriscado de longe, fez o gol da vitória. E assim, o Palmeiras igualou o River Plate de 2020 como dono do melhor ataque da história da fase de grupos da Libertadores. Semana que vem pode se isolar, já que terá o Táchira no Allianz Parque. Eu quero é ganhar o jogo. Nós queremos é ganhar os jogos. Se é com qualidade individual, se é na bola parada, se é na transição, se é no ataque posicional, nós queremos é ganhar jogos. Bom, já já a gente vai falar sobre Miguel Merentiel, né? Novo contratado do Palmeiras, atacante que vem do Defensa y Justicia, 26 anos, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, vamos falar do jogo, né, Denilson? O placar poderia ter sido muito maior, o próprio Abel Ferreira admitiu na coletiva, mas 1-0 foi suficiente para manter o 100% de aproveitamento na Libertadores. É isso, ou aquela questão do capricho, né? O torcedor palmeirense está mal acostumado, porque o Palmeiras vem goleando nos últimos jogos, principalmente em Libertadores.
E aí quando você vê o time vencendo, ou para quem não viu o jogo, vê só o resultado de 1-0 jogando em casa, para quem não acompanhou, fala, poxa, o Palmeiras não jogou bem, achou uma bola e fizeram o gol. Não, o Palmeiras jogou da forma que a gente está acostumado a ver o Palmeiras jogar, dominando o adversário jogando em casa, com velocidade, tendo as melhores oportunidades. Tanto é que durante a partida toda o Everton praticamente não foi exigido, só na reta final lá. Que foi decisivo, Que né? foi decisivo, e o Abel até falou ali na coletiva, mas durante o jogo todo ele praticamente não fez nenhuma grande defesa, ou seja, o Palmeiras até achei que melhorou depois do segundo tempo, quando ele coloca Dudu, o Veiga, o Zé Rafael, coloca os jogadores, os titulares, né, se a gente pode dizer dessa forma, o time até melhora na intenção, na intensidade do jogo, mas ficou com 1-0, que dá os 3 pontos e que continua agora para a última rodada lutando aí para ter a melhor campanha da Libertadores. Ele tinha o Everton, o Gustavo Gomes, o Danilo e o Rony, que é uma espinha dorsal no time, o Marcos Rocha voltando também. Agora, eu queria destacar o Gabriel Menino. Eu gostei muito do lado direito do Palmeiras, acho que apesar de não saírem os gols, ele apareceu bastante junto com o Rony, com o Marcos Rocha, e ele precisava de um jogo de autoafirmação, porque talvez seja o atleta mais versátil do Palmeiras, aquele que pode jogar, né, de volante, pode jogar na lateral, enfim, estava tendo pouco espaço. Fora isso, Denilson, a Libertadores nem sempre é tão fácil. Nós nos acostumamos com goleadas do Palmeiras. O time tem 21 gols, sofreu apenas 2. É uma loucura essa primeira fase. Ah, mas o grupo é fácil, não interessa. Ele facilita muito mais. O time do Palmeiras joga para isso. Ontem enfrentou um pouco mais de dificuldade, adversário mais retrancado, mais fechado. Retranca, para mim, é isso, viu? O que o Emelec fez. Eu não acho também que seja um demérito você enfrentar o melhor da América, né? Não, imagina, fora de casa. Fora de casa, eu acho que poucos times vão vir jogar contra o Palmeiras em casa e vão se expor. Então, assim, eu acho que o adversário teve um comportamento já esperado por todos nós. Essa situação do Menino, se a gente pensar que o Gabriel Menino, o Patrick de Paula e o Danilo... o Gabriel Menino foi o que mais se destacou, né? O que mais encheu os olhos do torcedor, de uma promessa, de um jogador de qualidade. Em algum momento ele se perdeu, lesão, foi para a seleção, de repente pode ter entrado aquela empolgação no jogador jovem, e parece que agora ele está começando a voltar, colocou os pés no chão, parece que está começando a voltar a jogar o futebol que ele apresentou quando ele surgiu com a camisa principal do Palmeiras. E o Danilo, desde que foi convocado, não parou de fazer gols, tá no apetite, tá feliz da vida. Bem legal a coletiva dele ao lado do Abel Ferreira, o Abel elogiando até o jeito dele, esse espírito jovem, moleque. Ele é um moleque feliz. Como é que é, Abel? Ele é um moleque feliz. Tá vendo? E, a Leila Pereira também deu uma informação que daqui a pouquinho a gente vai repercutir, que não vai vender o Danilo agora no meio do ano, na janela. Isso é excelente pro Abel, pros planos do Palmeiras também. E lembrando que agora ele vai se apresentar pela primeira vez à Seleção Brasileira e pode ser titular. Por quê? Porque o Fabinho, não é? E também o Casemiro vão estar na disputa da Liga dos Campeões da Europa, vão chegar em cima da hora. E, de repente, o Tite pode dar uma chance até pro Danilo como titular. Já pensou? Eu já pensei. Na verdade, eu não pensei, mas dentro dessa questão do fuso horário, de uma decisão lá no futebol europeu, os caras chegarem cansados, ter que entrar em campo e ser titular, eu acho que é uma oportunidade para o Danilo e chega num bom momento se isso acontecer, né? Porque são 3 jogos pós a convocação que ele vem marcando gols e tendo boas atuações. Agora, quem fez história ontem foi o